Olá, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós damos início à nossa segunda aula de Bibliologia. Na nossa última aula, nós fizemos uma introdução a respeito do livro, como o livro chegou até nós, desde as suas primeiras escritas, há 4.000 anos antes de Cristo, até os nossos dias atuais. Nesta aula, nós vamos dar entrada propriamente dito nas Escrituras. Nós, cristãos, nós temos a Bíblia sendo a revelação de Deus através de uma incorporação por escrito. Claro que para nós tratarmos a Bíblia assim como essa incorporação por escrito, nós precisamos mostrar argumentos que nos levem a acreditar que a Bíblia é essa incorporação de Deus por escrito. Qualquer pessoa que não seja cristã poderia questionar a Bíblia no sentido de que não a tem como algo que realmente faça sentido para elas. Mas nós temos essas informações da própria Bíblia e nós temos argumentos além da própria Bíblia que nos mostra que ela é sim uma incorporação de Deus para nós, né? De Deus por escrito para nós. Vamos hoje falar sobre alguns argumentos da revelação de Deus por escrito para nós. Então, as Escrituras, elas constituem a fonte suprema para a teologia. Então, nós, cristãos, temos como fonte de inspiração e fonte de fé a palavra de Deus, as Escrituras, né? Então, já que esta é a nossa fonte, nós precisamos mostrar realmente quais são os argumentos que nos levam a entender que ela é, sim, essa revelação de Deus por escrito para nós. Vamos falar de 4 argumentos nesse dia de hoje. Vamos falar da indestrutibilidade da Bíblia, vamos falar da natureza da Bíblia, vamos falar das profecias que se cumpriram e vamos falar também das reivindicações que as próprias Escrituras fazem de si mesmo. Indestrutibilidade da Bíblia. A Bíblia ela tem sobrevivido há milênios, apesar dos esforços para destruí-la ou para retirar a sua autoridade. Bem, veja bem, quando a gente fala retirar a sua autoridade, é justamente porque não conseguiram, de alguma forma, destruí-la, e aí, para chegarem ao objetivo do qual eles querem, eles colocam como se ela não tivesse autoridade alguma. Bom, nós temos na história vários acontecimentos que mostram como que atentaram contra a palavra de Deus, contra a Bíblia. Vale lembrar que, inicialmente, a Bíblia não era exatamente como nós temos ela nos dias de hoje. E nós tivemos, então, as alterações que foram realizadas ao longo do tempo, não no sentido da escritura em si, mas sim de forma a formar um cânon bíblico para que pudéssemos chegar até os dias de hoje. Quando nós tivemos as traduções da Bíblia, nós começamos a ver algumas ações contra a palavra de Deus, a fim de tentar barrar o acesso às informações do que estava na Bíblia a toda a população. A início, colocava-se então como se somente um grupo específico de pessoas poderia ter acesso ao que estava escrito nas Escrituras Sagradas. E assim, tentavam impedir que a palavra de Deus pudesse chegar à maior parte da população. Dioclécio, que através de um decreto, no ano 303 depois de Cristo, ano Domini, ele ordenou que todos os exemplares da Bíblia eles fossem queimados. Olha só, Dioclécio ordenou, através de um decreto, que os exemplares bíblicos fossem queimados. Claro que, apesar do decreto, a Bíblia sobreviveu a isso. Durante a Reforma, a Igreja Católica ela se impôs severamente às restrições à sua leitura. Ou seja, eles queriam que somente eles, um grupo bem fechado, pudesse ter realmente acesso à Bíblia. Ou seja, somente os clérigos, somente aqueles que estavam realmente ali envolvidos na igreja é que deveria ter acesso à Bíblia. Então, o restante da população não tinha acesso. Assim, eles queriam que somente um grupo específico de pessoas pudessem ter acesso às verdades da Bíblia. Mas com a Reforma Protestante, a Reforma veio mostrando
espalhando, pulverizando a Bíblia por toda a terra, em todos os lugares. Vieram novas traduções e assim a Bíblia começou a ser divulgada e passada a várias pessoas, e não somente a um grupo de elite da Igreja Católica Romana na época, e sim, então começa a ter acesso, todas as pessoas começam a ter acesso à leitura bíblica. E se você tem acesso à leitura bíblica, você passa a ter a sua interpretação daquele texto à luz do original, à luz daquilo que realmente está sendo falado, e não simplesmente pela interpretação de algum teólogo qualquer. E sim, você consegue confrontar aquela leitura bíblica, aquele entendimento bíblico sobre aquilo que realmente está sendo escrito ali, né, se realmente é aquilo ou não. Então, essa interpretação, a Igreja Católica começa a colocar isso como se somente ela pudesse ter essa capacidade de interpretá-la. Então, todo o restante das pessoas que lessem a Bíblia não seriam capazes de interpretá-la. Bem, em 1543, um decreto foi passado proibindo o uso de uma versão da Bíblia, uma versão inglesa da Bíblia. Traduziram a Bíblia para o inglês, e aí a igreja começou então a proibir a leitura dessa tradução. Claro que a tentativa era justamente calar a voz daqueles que queriam aprender e ensinar a Bíblia exatamente como ela era. E assim tentaram, então, através de decreto, proibir essas versões, essa versão bíblica inglesa que tivemos. A princípio, a tentativa era, na verdade, proibir até mesmo a impressão. Lembra que na última aula nós vimos que começou ali em 1543, começou então ali a imprensa. Então a imprensa ela começa a produzir essa Bíblia. Então a tentativa inicial era justamente parar a produção, não ter realmente produção nenhuma de Bíblia, né? Como não conseguem fazer isso, ela sobressai sobre isso, então começaram então a colocar um decreto para que não se usasse aquela versão da Bíblia. Quando finalizou a publicação do Novo Testamento lá na Alemanha, em Worms, eles foram despachar então esse Novo Testamento para a Inglaterra, mas a tentativa da Igreja Católica Romana na época de barrar essa Bíblia, de chegar até os ingleses, eles começaram então aquele que produziu começou a ter que enviar essas Bíblias para a Inglaterra em engradados de mercadoria. Isso tudo a fim de que pudesse ser escondida no meio de outras mercadorias e as pessoas que tinham interesse em barrar essa produção da Bíblia ou a divulgação da própria palavra de Deus, elas não conseguissem ver o que estava sendo transportado ali. Então começaram a despachar essas Bíblias em engradados de mercadoria. No entanto, elas chegaram até a Inglaterra. Agora, quando os livros chegaram na Inglaterra, o que eles fizeram? Como não conseguiram barrar a ida, não conseguiram barrar a impressão, não conseguiram barrar através de decreto que elas chegassem, que fosse feita a leitura. Não conseguiram impedir enviar essas Bíblias para a Inglaterra. O que eles fizeram então? Resolveram comprar todas as Bíblias que estavam lá. E começaram então a buscar essas Bíblias a fim de comprar. Então todas as Bíblias que chegaram nas cidades de Londres, Oxford e Antuérpia, elas chegaram lá, eles compraram ela e queimaram essas Bíblias, a fim de que as pessoas não pudessem ter acesso à leitura bíblica, né? Então foram 18 mil exemplares que foram extintos. Desses 18 mil impressos ali em um período de 3 anos, sobraram apenas dois livros. 2 fragmentos somente restaram dessa leva de 18 mil exemplares que foi enviado para a Inglaterra. Bem, esses foram somente alguns exemplos de como foi a tentativa de impedir o avanço, o crescimento e a popularização da nossa Bíblia, da Palavra de Deus. Assim ela se demonstra indestrutível. Mesmo com tanto levante e tantas outras coisas que tentaram fazer contra ela, nós vemos que ela sobressai e chega até nós nos dias de hoje. Um próximo argumento que nós podemos tratar e usar aqui também, mostrando essa revelação incorpórea de Deus através da Escritura, é a própria natureza da Bíblia.
Preste atenção no que vou falar aqui agora. Trazendo sobre a Bíblia, ela é a incorporação de uma revelação divina. Esse livro, ele reconhece a personalidade de Deus, ele conhece a unidade, ele conhece a trindade de Deus. Esse livro, a Escritura Sagrada, ela magnifica a santidade e o amor de Deus. Esse livro, ele explica a criatura como sendo uma criação direta de Deus, feita à semelhança de Deus. Olha quantas coisas essa Escritura mostra para nós. Essa mesma Escritura, esse livro, ele fala para a gente, ele mostra para a gente a respeito da queda do homem e como que uma livre rebeldia contra a vontade de Deus foi revelada. Ela mostra o pecado sendo indesculpável e sob pena de um castigo eterno. Na natureza da Bíblia, essa Escritura mostra para a gente também e nos ensina sobre o governo soberano de Deus no universo. Como natureza da Bíblia, ela também nos apresenta com grandes detalhes a salvação providenciada por Deus e as condições pelas quais ela pode ser experimentada. Ela delineia os propósitos de Deus com respeito a Israel e à igreja. A Bíblia, ela prediz o desenvolvimento do mundo socialmente, economicamente, politicamente e religiosamente. Olha quantas coisas nós temos mostrando de forma natural a nós pela Bíblia, pelas Escrituras. A Bíblia, ela retrata o clímax de todas as coisas na segunda vinda de Cristo, a ressurreição, os julgamentos, o milênio e o estado eterno. Então, a natureza da Bíblia, ela por si só, ela revela para nós algo que nenhum outro livro pode nos mostrar. Aí vem uma pergunta para nós: que conceito e que livro, quem, a não ser Deus, poderia ter inventado tal esquema e quem, além dele, poderia ter registrado tudo por escrito? Quem? Então, a natureza da Bíblia revela o quão grande ela mesmo é. A natureza da Bíblia revela que ela sim, ela é a inspiração incorpórea de Deus, escrita para nós. Então, como argumento da natureza de Deus, basta nós olharmos ela num todo e veremos que a revelação que contém nela e todo o plano de salvação, desde Gênesis 3,15, mostrando ali, falando sobre a primeira promessa messiânica até Apocalipse, nós conseguimos ver que a natureza dela é reveladora para nós. Como argumentos também, nós podemos usar as próprias profecias que foram cumpridas através da Bíblia. Muitas profecias foram cumpridas em toda a Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento nós temos as revelações e o cumprimento das profecias. Bem, a respeito de Cristo, se cumpriram integralmente. As profecias mais próximas da vinda de Cristo, da idade da vinda de Cristo, do tempo da vinda de Cristo, ela está 165 anos antes dele mesmo. E isso faz com que a profecia seja ainda mais profunda para nós. Presta atenção, 165 anos antes de Cristo vir, já havia profecia sobre ele, e ela se cumpre totalmente. Todas as profecias do Antigo Testamento se cumprem totalmente na vinda de Cristo. O nascimento, mostrando onde que ele nasceria, como que seria ali o ministério, as profecias que diziam daquele que viria antes do próprio Jesus, preparando o caminho. Então nós temos o cumprimento dessas profecias na vida de Jesus integralmente. Claro, nós temos outras profecias que nós podemos citar também, como por exemplo as profecias a respeito da dispersão de Israel. Todas elas se cumpriram também. Se nós pegarmos o livro de Deuteronômio vai falar sobre as bênçãos e sobre as maldições, e fala o que aconteceria sobre aqueles que não obedecessem às ordens de Deus. E nós vemos esse cumprimento em Israel. Quando nós pegamos, por exemplo, Jeremias, capítulo 15, deixa eu abrir aqui, Jeremias capítulo 15,
o verso 4, fala assim: entregá-los-ei ao desterro em todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo o que fez em Jerusalém. Então ele fala que ele entregaria Israel. Se nós pegarmos o capítulo 16, o verso 13, fala assim: portanto lançar-vos-ei fora desta terra, para uma terra que não conheceste, nem vós, nem vossos pais, ali servireis a outros deuses de dia e de noite, pois não usarei de misericórdia para convosco. Essa profecia se cumpre em Israel. Então nós temos profecias que se cumpriram em Israel com respeito à dispersão. Israel foi lançado a outras nações. Nós temos profecias sobre Judá e sobre Samaria. Quando nós pegamos, por exemplo, Isaías, capítulo 7, Isaías, capítulo 7, no verso 6 ao 8, diz assim: subamos contra Judá e amedrontemos e o conquistemos para nós, e façamos reinar no meio dele o filho de Tebeel. Contudo, assim diz o Senhor Deus: isso não subsistirá, nem tampouco acontecerá, pois a cabeça da Síria é Damasco, e a cabeça de Damasco é Rezim. Dentro de 75 anos, Efraim será quebrantada e deixará de ser povo. Então nós temos profecias vindas sobre Samaria, vindo sobre Judá, e que se cumpriram. Poderíamos citar outros textos também. Olha, se nós pegarmos o cativeiro babilônico, foi profetizado contra Judá e contra Jerusalém. Isaías, o mesmo Isaías fala aqui no capítulo 39, no verso 6, ele diz assim: certamente virão dias em que tudo que houver em tua casa e tudo que entesouraram os teus pais até o dia de hoje será levado para a Babilônia, não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Foi profetizado que Babilônia iria vir contra Israel, levaria cativo, e assim aconteceu. É profetizado em Malaquias a destruição de Samaria. Eu não vou ler esse outro versículo, nós já lemos algo parecido aqui sobre Samaria. E também a respeito da restauração de Jerusalém. Restauração de Jerusalém, em Jeremias 29, fala, 29, versos 10 a 14, fala assim: assim diz o Senhor: certamente que passamos 70 anos em Babilônia. Atentarei para vós e cumprirei sobre a minha boa palavra, tornando-se a trazer a este lugar. Pois eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar a esperança a um futuro. Então me invocarei e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-ei e me acharei quando buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Então nós temos cumprimentos das profecias do Antigo Testamento, que nos trazem como argumentos, mostrando que realmente é o Senhor, que a palavra de Deus ela é a revelação de Deus para nossas vidas. Ela é a revelação incorporada por escrito para nós. E nós vemos isso então no Antigo Testamento. Claro que também temos essas mesmas reivindicações no Novo Testamento também. E nós temos então a Bíblia afirmando que ela é a revelação de Deus, a própria palavra de Deus, mostrando e tomando para si a responsabilidade, dizendo que ela é a revelação de Deus. Nós temos no Antigo Testamento a palavra puxando isso para si. Esses textos que nós lemos aqui, esse mesmo agora que nós lemos aqui de Jeremias, ela diz assim, o capítulo 29, versículo 10 diz: assim diz o Senhor. Quando ela diz assim diz o Senhor, ela está puxando para si a responsabilidade, dizendo: essa palavra é a palavra de Deus, não é a palavra de homem. Então nós temos no Velho Testamento essas revelações,
e essa reivindicação da própria palavra, mostrando sim que ela é a palavra de Deus, mostrando sim que ela é a revelação de Deus incorporada e por escrito para nós. Nós temos frequentemente declarações como estas. No Pentateuco, por exemplo, nós temos isso. Moisés dizendo, assim diz o Senhor, disse o Senhor a Moisés. Nós temos todas essas palavras. Vamos ver aqui, por exemplo, em Êxodo capítulo 14. Êxodo Êxodo 14, verso 1. Ele já começa dizendo, então disse o Senhor a Moisés. Se nós pegarmos o versículo 15, ele diz, então disse o Senhor a Moisés. Ou seja, é o próprio Deus falando e, claro, alguém escreveu aquilo que ouviu do próprio Deus. Então, a própria Escritura ela reivindica sobre ela essa autoridade de ser a revelação de Deus. Também podemos, além disso, dizer que ele recebeu ordens de escrever o que Deus lhe disse em livros. Por exemplo, em Êxodo capítulo 17, verso 14, diz assim, então disse o Senhor a Moisés, escreve isto para memória num livro e repete-o a Josué, porque riscarei totalmente a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Ou seja, que é o Senhor mesmo dando ordem para que escrevessem um livro. Nós temos o capítulo 34, por exemplo, também, versículo 27. Disse o Senhor a Moisés, escreve essas palavras, pois conforme o teor dessas palavras fiz aliança contigo e com Israel. Então nós temos o Senhor dando ordem para que escrevesse. E nós vemos então a própria Bíblia reivindicando essa autoridade como sendo ela a inspiração de Deus para nós. Bem, também vemos em Êxodo 24, versículo 4, versículo 4. Assim, Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo-se levantado pela manhã de madrugada, edificou um altar ao pé do monte e 12 colunas segundo as 12 tribos de Israel. Ou seja, ele recebe a ordem de Deus para que escrevesse e ele escreve. Nós temos isso então registrado para nós. Também vemos os profetas dizendo, o Senhor é quem fala. Isaías diz isso. Isaías capítulo 1, verso 2. Em Isaías capítulo 1. Vamos abrir para a gente mostrar. Isaías capítulo 1, verso 2 diz: ouvi os céus e dá ouvido à terra, pois falou o Senhor. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Então, aqui nós temos Isaías mostrando quem está falando. Os profetas fazem isso. Nós temos aqui Isaías 43, versículo 1. Mas agora sim, diz o Senhor. Então, por vários momentos nós vemos a palavra mostrando isso. Oséias diz, a palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias. Joel também, profeta menor, diz assim, a palavra do Senhor que foi dirigida a Joel. Então nós temos a palavra por si só reivindicando sobre ela a autoridade de ser realmente a incorporação de Deus escrito. Então nós temos no Antigo Testamento mais de 3.800 declarações como estas, que mostra que sim, a palavra de Deus no Antigo Testamento ela é a incorporação de Deus por escrito para nós. Claro que o Novo Testamento também. No Novo Testamento também afirma ser a incorporação dessa revelação divina. Os escritores do Novo Testamento eles afirmam da mesma maneira
que aconteceu lá no Antigo Testamento. E eles declaram que, sim, ser a mensagem de Deus. Paulo afirma que as coisas que ele escreveu eram mandamentos de Deus. 1 Coríntios, capítulo 14, diz assim... 1 Coríntios, capítulo 14, verso 37, diz assim: se alguém cuida de ser profeta ou espiritual, reconheça que essas coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Então, ele diz que os homens devem aceitar esses escritos como a própria palavra de Deus. Tessalonicenses também fala isso. Vamos ver lá. Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 2, 13. Pelo que também damos sem cessar graças a Deus, porque havemos recebido de nós a palavra da pregação de Deus, e recebeste não como palavra de homens, mas segundo na verdade, como palavra de Deus, ao qual também opera em vós os que credes. Então nós temos aqui apóstolo Paulo mostrando que aqueles ensinamentos dos apóstolos eram ensinamentos, sim, vindo da parte de Deus. Então todas as escrituras que nós temos no Novo Testamento, deixadas ali como cartas, sejam os evangelhos, nós temos eles como a palavra de Deus. Então a própria Bíblia, ela reivindica para si essa incorporação de Deus de forma escrita. Gálatas 1:8 nos fala que a salvação dos homens depende da fé na doutrina que ele ensinava. E a doutrina é, sim, a palavra de Deus para nós. João ensinava que o testemunho era o testemunho de Deus. 1 João nos fala sobre isso. Pedro deseja que os leitores se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como o mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Ou seja, ele pega os ensinamentos dos apóstolos e coloca no mesmo patamar das escrituras dos profetas no Antigo Testamento, ou da lei. Então ele reivindica esses ensinamentos do Novo Testamento da mesma forma que é no Antigo Testamento. O autor de Hebreus prediz um castigo mais severo para aqueles que rejeitarem a mensagem que fora confirmada a eles por aqueles que ouviram de Cristo, do que aqueles que caem sobre ele a violação da lei de Moisés. Ou seja, ele diz até que não cumprimento da palavra do Novo Testamento é ainda mais grave do que o não cumprimento da palavra do Antigo Testamento, a lei. Então sim, o Novo Testamento reivindica para si também essa autoridade como sendo a inspiração de Deus e sendo a forma incorporada por escrito para nós do próprio Deus. Então nós tivemos aqui, como argumento, nós tivemos a indestrutibilidade da Bíblia, mostrando o quanto ela realmente conseguiu sobrepor durante anos, milênios. Na verdade, se a gente parar para pensar, um livro subsistir durante uma década já é um negócio interessante. Ele conseguiu um século, é uma coisa já muito rara de se ver. Agora, um livro conseguir subsistir há milênios tem que ser algo divino. Tem que ser algo divino. Nós vimos então como argumento também a natureza da Bíblia, mostrando então, desde o início ao final, o quanto ela é completa na sua própria essência e o quanto ela traz para nós a magnitude de todo o conhecimento que ela tem, nos mostrando todas as coisas, desde pecado até a segunda vinda de Cristo, desde do Gênesis ao Apocalipse, mostrando como que a sua natureza é completa e como ela revela para nós aquilo que somente ela consegue fazer. E nós temos como argumento então também as profecias cumpridas do Antigo Testamento e, claro, profecias também do Novo Testamento poderemos contar, como por exemplo o Apocalipse, algumas coisas já. E também como argumento nós temos reivindicações das próprias Escrituras, ela mostrando para si, como nós acabamos de dizer, que ela puxa para si a responsabilidade de dizer que ela sim, ela é uma revelação de Deus por escrito para nós.
Então, as Escrituras elas constituem como a fonte suprema para a nossa teologia, para a teologia cristã, para a teologia de todo cristão. Então, queremos conhecer mais de Deus, precisamos estudar a sua Escritura Sagrada. Queremos aprofundar mais em Deus, precisamos aprofundar mais nas Escrituras Sagradas. Então, como argumentos de que ela é sim uma revelação de Deus para nós, nós podemos falar sobre essa indestrutibilidade, a natureza, as profecias e a reivindicação dela mesmo para nós. Bem, chegamos assim então ao final da nossa segunda aula de Bibliologia. Eu espero vocês na próxima aula, então até lá. Vamos lá, indestrutibilidade da Bíblia.